Há 36 meses atrás eu comecei a mergulhar de cabeça no mercado de criptografia educacional e depois de 6 anos operando no mercado de ações, eu comecei a fazer trading esportivo e depois fui apresentado ao mercado de ações, ao mercado de criptomoedas, aliás, e eu comecei a focar bastante o meu tempo e a minha vontade e minha energia a entender o mercado de criptomoedas. Basicamente é uma curva de aprendizado bem difícil, tá? E ainda mais hoje existem mais de milhares de criptomoedas no mercado que competem diariamente por relevância e atenção. Todo momento surgem novos projetos, né? Tem projetos que me mandam e-mails para eu fazer a divulgação no meu canal do YouTube. Mas depois que eu aprendi o fundamento da lei da potência e do halving cíclico do Bitcoin, e mais este fundamento aqui, e eu chamo os três cavaleiros, né, dos fundamentos do Bitcoin, este fundamento aqui, que é o fundamento do diagrama de uma bolha financeira, ou seja, a gente vai aprender a interpretar o padrão de uma bolha financeira para a gente descobrir novas bolhas financeiras que podem vir a acontecer no Bitcoin no futuro e a gente poder utilizar desse recurso para a gente se posicionar vendido, ou seja, vender os bitcoins, ficar dolarizado, aguardar uma grande queda e recomprar no valor mais baixo possível, aumentando a nossa quantidade de bitcoins de forma consistente. A gente sabe que bolhas financeiras, elas existem há vários anos na economia, porém no caso do Bitcoin, ela tem um tempo e duração recorrente e uma frequência. Então eu já vou voltar depois para o diagrama e eu vou mostrar para vocês as 4 grandes bolhas do Bitcoin que nós tivemos ao longo do tempo. Para isso a gente precisou pegar o gráfico do Bitcoin mais longo que temos no TradingView, que se chama BLX, tá? Brave New Coin Liquid Index for Bitcoin. Nesse gráfico, você vai pegar ele e colocar numa escala logarítmica, tá? Então ele vai estar assim numa escala aritmética, mas aí você não consegue verificar a diferença de 0 centavos aqui para um dólar, tá? Então a gente vai colocar em escala logarítmica para a gente conseguir visualizar percentualmente a diferença de preço ao longo do tempo. E assim a gente consegue identificar as grandes bolhas do Bitcoin. A primeira grande bolha do Bitcoin foi aqui, ó, pessoal. A primeira grande bolha do Bitcoin foi aqui. O Bitcoin ele chegou a valer 32 dólares lá em junho de 2011 e depois de um período breve ele caiu 95% de desvalorização, voltando ao patamar de 2 dólares. Então aqui a gente pode considerar a primeira grande bolha do Bitcoin. A segunda grande bolha do Bitcoin foi aqui, foi neste período aqui. Logo depois da retomada de crescimento do ativo no longo prazo, ou seja, logo depois de 512 dias de alta, ele subiu 11.000%, quase 12.000%, e ele chegou ao valor de 273 dólares por unidade. E logo depois disso ele caiu, teve mais uma bolha, aquela que foi considerada mais uma grande bolha do Bitcoin, onde ele teve uma queda aí parcial de até, deixa eu só corrigir aqui, uma queda parcial de até 80%. Então ele teve uma queda de 80% no ativo ao longo do tempo. E aí nós tivemos duas grandes bolhas. Em 2014, a maior delas, uma das maiores bolhas que nós tivemos, não foi a maior, mas foi uma das mais extensas. Então o preço do Bitcoin continuou subindo a partir deste ponto aqui de 62 dólares, subiu até os 1.000 dólares. Ele finalmente buscou os 1.000 dólares, tendo uma alta aí de quase 2.000%, pouco mais de 2.000% de alta depois do estouro da segunda bolha. Aí, depois dessa alta, ele teve mais um topo histórico, então ele teve uma nova máxima de preço, assim como nos períodos anteriores ele sempre tem uma máxima de preço, um grande estouro de bolha. Máxima de um novo preço, estouro de bolha. Descobrimento de um novo preço, estouro da bolha. Então, quando ele chegou a 1.000 dólares, ele teve mais um período longo de bolha, de estouro da bolha. Então, ele explodiu e caiu 86%. Depois ele teve aquela longa pernada de 2016 2017, onde a gente viu o preço do ativo subir vertiginosamente por 2 anos. Foi logo depois do halving cíclico do Bitcoin, então o halving cíclico ele estava aqui presente também. E aí nós tivemos a quarta e última bolha que nós documentamos até o presente momento.
Por que que isso acontece no Bitcoin, tá? Essa bolha acontece, e muitos acreditam, por causa do despejo dos mineradores. Os mineradores eles têm um ciclo de troca de máquinas de mineração que leva a uma média de 4 a 5 anos. E eles precisam, para manter as contas, fazer um despejo parcial ou total das suas criptomoedas, o que pode também corresponder com o aumento da dificuldade de mineração, fazendo várias mineradoras desligarem suas máquinas e para elas preservarem a estrutura física da mineradora, eles precisam se livrar dos seus bitcoins, fazendo com que o preço derrube, porque existe uma oferta muito grande, uma oferta repentina de bitcoins que antes eram escassos e percebidos de forma escassa pelo mercado, agora está em uma quantidade muito grande de oferta, ou seja, tem muito bitcoin disponível para o mercado absorver. E dessa forma o preço cai. Por quê? Se você tem uma oferta muito maior do que uma demanda que continua crescente, mas em uma velocidade menor do que a emissão, né, na verdade, do que a emissão de novas criptomoedas lançadas no mercado, você tem aí um grande despejo, né, de criptoativos para os mineradores se manterem. Então eles, não só os mineradores, mas as grandes baleias, elas despejam o dinheiro guardado e armazenado de 2, 3 anos, segurando. Então, essas pessoas que estavam comprando e segurando bitcoins nessa grande pernada, elas começam a despejar para o mercado, onde tem um constante crescimento e entrada de demanda, porém não numa velocidade tão grande quanto o despejo, fazendo com que o preço despenque 80%. Então, na última grande bolha, o preço ele despencou, né, 82% de queda, 84% de queda, e agora nós iniciamos uma nova, aparentemente, pernada de alta. Como vocês já viram, então, lá no gráfico da lei da potência, o Bitcoin, ao longo do tempo, ele tende a crescer. Assim como um ativo que todo mundo tem vontade que suba e ele tem um forte potencial tecnológico, né, de revolucionar a nossa vida, as pessoas continuamente entram e continuam comprando o ativo. E também tem as pessoas que são negociadoras, que querem fazer dinheiro, operando nesse mercado e aproveitando essas grandes altas e grandes movimentos. Pois bem, acabando de sair de uma bolha, qual é o ciclo então natural do Bitcoin? A verdade é que o Bitcoin ele tem um conjunto de bolhas recorrentes, então ele não é uma bolha em si, mas ele tem estouros de bolhas financeiras. E a gente tem que aproveitar esses períodos, que podem levar um tempo de meio ano a um ano, tá? Pelo menos pegando historicamente falando, aquilo que a gente enxerga no gráfico do Bitcoin, para a gente se aproveitar de novas oportunidades de compra e oportunidade de acumulação. Então nós temos, como eu falei lá no gráfico do halving cíclico do Bitcoin, nós temos os períodos de acumulação, nós temos o período touro de alta exponencial e nós temos o período de queda. Então a gente tem período de acumulação, período bullish, de alta bem forte, tá? Então nós temos aqui, ó, período de acumulação, período bullish forte, e nós temos as grandes explosões de bolha, que são recorrentes. Então o preço ativo do Bitcoin ele sobe a cada 4 anos, mas ele também estoura a cada 4 anos. Ele tem zonas de acumulação, e de consolidação, que é o que a gente está enxergando neste momento que está acontecendo com o Bitcoin. Ele está se preparando para um novo ciclo de alta. Então, neste momento, nos próximos 2 anos, 2020 e 2021, eu acredito que vai repetir muito isso aqui. Vai repetir o ciclo de acumulação e o ciclo de explosão, o mercado touro. Então, o Bitcoin ele é uma grande sequência de bolhas. É difícil explicar isso, mas na verdade é bom a gente entender quando acontece uma bolha e como funciona, qual é o padrão de uma bolha, para a gente comparar e aproveitar do conhecimento de assimilação, que quando acontecer novamente, a gente vai estar preparado para se proteger e proteger o nosso capital e ao mesmo tempo poder potencialmente aumentar a nossa quantidade de bitcoins. Então o período de uma bolha, tá, o gráfico de uma bolha,
Aqui a gente mostra que o smart money é quando ninguém tem interesse em comprar o ativo. Então o ativo ele é um dinheiro inteligente, que a gente chama, que ninguém tem interesse em comprar, mas ele tem um potencial absurdo de crescimento. Na segunda fase nós temos entrada de dinheiro institucional. Na terceira fase do crescimento nós temos o público que entra animado, empolgado, confiante e que acha que tudo que coloca dinheiro ali vira ouro, né? Então tudo que coloca ali, se colocar um pedaço de areia, vai virar ouro, né? Essa é a fase do Midas, né? Tudo que toca vira ouro. Só que chega num momento em que as pessoas elas estão com uma ganância tão grande que elas acreditam que vai ser uma alta infinita. Mas nenhum mercado tem uma alta infinita ou um ciclo infinito de alta. Até que chega num momento em que o mercado nega e começa o despejo. E ele começa a querer o retorno ao normal, fazendo o quê? Uma armadilha de touros, ou seja, parece que vai continuar subindo, mas era só uma armadilha, o preço começa a cair, a pessoa começa a ficar com medo, as outras pessoas começam a se desesperar, as pessoas que compraram aqui vão vender aqui ou vão vender no meio do caminho aqui, assumindo prejuízos de 50%, 40%, 80%, 90%, até que, pelo ativo ter um crescimento exponencial ao longo do tempo, por causa da lei da potência, ele vai respeitar, o mercado vai respeitar o valor de que vai chegar um momento que o valor vai estar tão baixo que todo mundo vai pensar, pô, agora está barato demais. A pessoa que vendeu aqui, ou o trader, ou a baleia que vendeu aqui em cima, ela com certeza vai recomprar aqui embaixo. E assim, o mercado ele vai voltar ao que ele deveria ser, ao mercado do preço da lei da potência, do preço médio perfeito dele, de tendência de alta de longo prazo. Então o Bitcoin, esse diagrama aqui, ele serve muito bem para o Bitcoin. A única diferença aqui, por exemplo, é que os investidores institucionais, no caso do Bitcoin, demoraram para entrar, mas entraram. Aqui nós temos o exemplo, então, das diferentes bolhas que ocorreram ao longo do tempo. Então, a primeira bolha do mercado de ações em 1929, né? Mesma coisa, atenção da mídia, entusiasmo, ganância, né? Desilusão, novo paradigma, as pessoas começam a achar que o ativo sobe para o infinito e além, mas acaba o dinheiro da galera, a galera precisa compensar e vender e assumir o lucro, né, das operações, começa a despejar, começa a vender e assim o mercado cai, porque o número de pessoas que estão se desfazendo do ativo é muito maior do que o número de pessoas que estão querendo comprar o ativo. Existe um cansaço financeiro e derruba o preço. A outra bolha que aconteceu foi a .com, né, que é a da internet, lá no início, nos primórdios da internet que conhecemos hoje, e a mesma coisa. Você pode ver que o gráfico ele teve também a fase de entusiasmo, a tensão da mídia, desilusão, novo paradigma, e aí uma tentativa, formação de topo duplo e queda infinita. Mesma coisa o Bitcoin. Então o Bitcoin em 2017 e 2018, né, para ser mais preciso, em 2018 ele fez a mesma coisa. Ele teve o mesmo comportamento. Ele teve até, aqui não está atualizado, mas ele teve um comportamento igual ao comportamento antigo de estouro de bolha que aconteceu aqui. Ó. Então, se você pegar esse frame aqui e pegar esse frame aqui, eles estão muito parecidos. Porque eles estão frames muito parecidos. O estouro da bolha é retomada para o normal. O normal do Bitcoin é aquela linha, né, invisível que a gente cruza no meio do gráfico aqui, mostrando então que a tendência é de continuação de alta de longo prazo, apesar das quedas. Dessa forma, a gente entendendo isso, a gente vai perceber que se ele tiver agora uma zona de acumulação, como eu acredito que esteja acontecendo, que este aqui seria o momento de comprar e estocar bitcoins, porque eu acredito que ele vai respeitar a lei da potência, tá? Ele pode até cair um pouco mais, mas ele vai respeitar a lei de força do mercado de querer empurrar tudo para cima. Ele vai buscar os novos patamares aí entre 50, talvez 100 mil dólares nos próximos 2 anos. E depois ele pode ter um estouro novamente. Claro que vai depender da mídia, vai depender da liquidez do mercado, da entrada, do medo de perder a chance, né, do medo de perder a oportunidade. E eu acredito que esse ciclo vai se repetir, pessoal.
Entendendo que esse ciclo vai se repetir, neste momento, para quem é position trader, né, tem que estar comprado, porque esse não vai fazer diferença você comprar a $8.500 ou a $7.500 se você entende que o ativo ele vai repetir mais um ciclo. Claro que agora, com o mercado de futuros, a tendência natural do ativo é ele dar alguns retornos, né? Por quê? Porque em contratos futuros existem gaps, porque o mercado de gaps ele não funciona, o mercado de futuros ele não funciona nos finais de semana, no sábado e domingo. E ele produz um gap no gráfico e geralmente o mercado ele vai tentar fazer o fechamento desse gap, aula que eu ensino no módulo 7. Se a gente voltar aqui, a gente consegue comparar o que aconteceu com a sequência de bolhas, né? Então o preço ele subiu muito, esticou bastante lá em 2010, 2011, estourou. 2013 a mesma coisa, ele teve uma forte alta, estourou. Isso tudo logo pós-halving, tá? Pós-halving, queda da recompensa de mineração, para vocês verem como o passado dá pistas, né? E no fim de 2013, novamente, mais uma bolha, considerada mais uma bolha, uma grande queda, né? Ali para 2014, ok? Em 2014 teve aquela grande queda daquela bolha, e nós tivemos, olha, as altas exponenciais, né? Essas aqui então são as altas exponenciais, a bolha estourou em 2011, acho que na metade de 2011, mas veja que antes dela estourar, olha como a alta foi absurda. Então o Bitcoin ele teve 4 oportunidades, quem comprou Bitcoins ao longo do tempo teve 4 oportunidades de pegar mais de 1.500% de alta no ativo em 4 anos distintos. E por que nós não acreditaríamos que teríamos mais uma chance ou mais várias chances disso ocorrer? Então esse é um dos fundamentos mais importantes. Tá? Porém, reconhecer que o mercado ele estica demais e cansa é muito importante para a gente aumentar a nossa quantidade de bitcoins, porque a gente, na próxima, ligados entendendo isso, a gente vai estar ali para 2021, 2022, a gente vai estar antenado para ver onde vai o novo pico de alta. E depois do rompimento da alta histórica, a gente vai acompanhar ela e tentar usar a extensão da Fibonacci para encontrar momentos de venda, né, de possível venda, para conseguir aumentar a nossa quantidade de bitcoins. É isso, sinceramente, que eu acredito que vai acontecer. Aqui vocês podem ver que também, em comparação com o ativo, vocês podem ver que o Bitcoin performou muito melhor do que qualquer outra grande empresa, grande baleia azul. Aqui nesse gráfico você pode ver que o mercado ele também, o mercado de Bitcoin ele performou muito melhor nesses anos, tá, nesses 9 anos, do que qualquer outro ativo do mercado de ações. A Amazon, por exemplo, ela subiu acima de 2.000%, mas isso foi em uma crescente contínua, ok? Ela não subiu, ela não fez esse movimento 4 vezes. Aqui na linha cinza a gente vê as 4 altas do Bitcoin. Veja que o Bitcoin subiu uma, duas, 3, 4 vezes, ele teve grandes quatro picos de alta, fortíssimas, enquanto que a Amazon teve apenas uma. Então a Amazon teve apenas uma, pessoal. Em 9 anos, uma chance de subir mais de 2.000%. A Apple, 1.500%, um pouco menos de 1.500%, teve uma chance também. Se pegar aqui o Google, mesma coisa. O ouro também, a mesma coisa. E a Nasdaq também, o índice, né, total, mesma coisa. Ele teve uma valorização inferior a 500%, mas veja como o Bitcoin performou de uma forma muito superior em relação a todos os outros ativos financeiros. E aí, se você considerar o gráfico macro do Bitcoin em uma versão aritmética, olha como as bolhas, né, as grandes bolhas de 93% de quedas, elas se tornaram um nada, né, perante o tamanho que o ativo chegou de valorização ao longo do tempo. Então isso aqui nos faz pensar que talvez, no futuro próximo, esse grande pico que a gente está enxergando agora neste gráfico, pode ser também mais um nada, mais uma pequena bolha num oceano aí do mercado de Bitcoin. E na minha opinião, o Bitcoin ele respeita exatamente isso aqui. Ele respeita um mercado tradicional, onde ele tem uma sequência de bolhas. E se você vê, a gente só de pegar e colar todo o ciclo de bolha, um próximo do outro em 4 ciclos, imitando assim a variação do Bitcoin, você pode ver que ele é muito semelhante ao que a gente enxerga
no gráfico do Bitcoin. Então eu vou colocar agora o gráfico do Bitcoin para vocês verem que como é semelhante, ok? Veja como é semelhante as ondas de bolhas do Bitcoin, como eles se assemelham, né, a esse gráfico aqui. Então, a pergunta que eu faço para vocês: aproveitem o período que estamos de acumulação. Esse é o melhor período para a gente fazer trades, porque a gente vai estar a favor da tendência mestre do ativo de alta de longo prazo. E quando acontecer o rompimento dessa alta histórica, os 20 mil dólares por unidade, vamos ficar atentos até onde o preço pode ir e vamos tentar vender no valor mais alto possível, sem se afobar, sem acreditar em alta infinita e sendo sérios, ok? Vamos esperar a formação de um topo duplo ou um sinal bem potente de mercado urso de longo prazo para a gente poder não só ficar de fora, mas aproveitar a queda para aumentar a nossa quantidade de bitcoins com o mesmo impulso que a gente teve quando a gente estava aumentando a quantidade de dólares ou reais enquanto a gente estava operando de longo prazo. Então esse foi o terceiro e um dos principais fundamentos que você precisa entender para aproveitar e maximizar seus resultados com o Bitcoin no longo prazo.